Novas hostilidades do Sinédrio. Jesus retorna para Caná e Nazaré, onde ficou algum tempo, e depois parte novamente para Cafarnaum, onde continua suas pregações. Mas seus discípulos eram constrangidos a responder perguntas insistentes feitas por fariseus da cidade, que lhes propunham questões nesses termos: não compreendemos o vosso rabi. Ele conhece profundamente a lei e os profetas, diz que não veio para destruí-las, mas para confirmá-las, e, no entanto, transgride a lei a cada passo, desencaminhando o povo. Que dizeis? Ele sabe o que faz, respondiam os discípulos, e trabalha sempre para o bem de todos. Além disso, é um grande profeta e opera milagres. Sim, retrucavam os interrogantes, mas seus atos destroem suas palavras, e quanto aos seus milagres, não os negamos, mas julgamos que são inspirados por Satã. Outras vezes interrogavam em outros termos: vosso rabi não para, anda por toda parte, pregando e curando, e falando no reino que não é deste mundo. Que tem ele em vista? Transgride a lei e os costumes, prega contra a Torá e os sacerdotes do templo. Porventura quer fazer um levante com o povo? Nada disso. Ele prega a purificação, o arrependimento dos pecados e a redenção pelo amor ao próximo. Pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Celeste, respondiam os discípulos. Porventura, então, acha que os judeus são irmãos dos samaritanos, heréticos e dos pagãos impuros? E assim, tentavam confundir e comprometer também os discípulos, que acabavam por fugir, muitos deles para não comprometerem ainda mais o seu rabi. Os fariseus, então, espalhavam pela cidade a versão de que ele era inspirado por Satã, e por isso é que fazia curas e milagres que os sacerdotes não podiam fazer. E assim, os ânimos de inúmeros moradores foram se acirrando contra Jesus. Mas Jesus, reunindo seus discípulos, falou-lhes com bondade e narrou-lhes a parábola do reino dividido em si mesmo. Mas, mesmo assim, os discípulos se mostravam atemorizados e, a partir daí, Judas, pelo menos, começou a perder a fé no seu rabi. E aconteceu que naqueles dias chegaram à cidade alguns delegados do Sinédrio para investigar oficialmente a conduta do rabi Galileu. E, tomando conhecimento do que se dizia e do que ocorria, instalaram logo uma espécie de tribunal investigador e convocaram testemunhas da cidade e das vizinhanças. A essa reunião compareceu também Simão, o fariseu de Naim, e alguns discípulos de João Batista, moradores da cidade, aos quais interrogaram perguntando: por acaso vosso rabi, já morto, perdoava pecados de alguém? E os discípulos de João confessavam que não. Nosso rabi mandava que se arrependessem, mas não perdoava pecados. Voltando-se os interrogantes para os mais cultos e prestigiados fariseus e doutores da lei presentes, perguntavam: sabeis de algum rabi ou sacerdote que por si mesmos hajam perdoado pecados? E os interrogados unanimemente respondiam: jamais conhecemos alguém, rabi, sacerdote ou intérprete da lei, que perdoasse pecados. E terminada a investigação, os delegados do Sinédrio concluíram que Jesus era realmente um transgressor da lei e dos costumes de Israel, principalmente por não respeitar o sábado, sentar-se à mesa e repartir o pão com pessoas impuras e blasfemar contra Deus, perdoando pecados. Mas Jesus, considerando as circunstâncias de estarem seus discípulos atemorizados com a situação, e também porque a sua hora ainda não tinha chegado, abandonou a cidade mais uma vez.